Meus irmãos, muito boa tarde. Que a paz de Jesus esteja conosco. Hoje, o nosso encontro é para a gente conversar um pouco sobre a Revista Espírita do mês de maio do ano de 1863. Nós bem sabemos que essa série de revistas, né, do Allan Kardec é um retrato não apenas dos estudos que ele realizou, mas também da sua personalidade, onde ele procura, inclusive, nessas revistas, colocar um pouco da sua opinião acerca dos diversos temas, dos processos de pesquisa que ele realizou sobre a doutrina espírita, e isso faz com que esse conjunto de revistas se torne muito especial, a cada ano trazendo novas informações e que retratou todo o processo de construção do que nós chamamos do Pentateuco, onde ele retrata diversos aspectos das diversas obras do kardecismo, então chamado na época, que hoje nós conhecemos tão somente como Espiritismo, né? Enfim, vamos agora retratar especificamente o tema que nós estamos aqui sobre essa responsabilidade. Peço desculpa se a minha tradução, a minha forma de compelir essas informações não chegue ao alcance das expectativas dos senhores, mas eu posso lhes dizer que há sempre um desejo muito sincero do meu coração de fazer o melhor possível para que estas informações cheguem bem consistentes para todos. E é evidente que nessa condição de espírito tem processo de aperfeiçoamento e de aprendizado, pois sou um verdadeiro aprendiz do espiritismo, não só do espiritismo, mas da vida. Eu posso me fadar à condição de errante e nessa condição sim estou buscando desenvolver da melhor forma os conhecimentos do Espiritismo. O tema central do nosso estudo vai ser as causas da obsessão e os meios de combatê-la. E antes que nós entremos num contexto desse tema, eu quero fazer só um relato para vocês. Em dado momento de minha vida, eu li um livro chamado Ala 18, do escritor Wilson Frugilo Júnior. E esse livro é muito interessante porque ele relata um momento em que um determinado personagem vai fazer um passeio e ele para numa praça, está uma grande multidão tentando retirar a ideia de uma pessoa que está no alto de um edifício na tentativa de se jogar. E todos ficam gritando incessantemente, num desejo muito profundo de que aquela pessoa desista de se jogar, cometendo então um suicídio, até que ele observa que por trás dessa pessoa tem outra pessoa que estaria instigando essa pessoa a se jogar. Isso ele fala porque dentro da visão dele essa pessoa estava empurrando este indivíduo, né? Até que mesmo com tantos pedidos a pessoa não ouve a esse pedido e termina consumando, né, o suicídio. E aí ele vê que a pessoa ficou lá do outro lado. Mas aí ele busca de todo jeito numa delegacia e faz o seu comentário, enfim. Mais na frente, e ainda há o comentário de que realmente não existia nenhuma pessoa naquele lugar, o que é muito curioso, né? No desenrolar da construção da história desse livro, este indivíduo começa a ter perturbações que no momento foram definidas como perturbações psíquicas, um transtorno psiquiátrico. E ele chegou a ser internado numa clínica psiquiátrica. E ele começava a ver vultos. Esses vultos, evidentemente, nós que estudamos o espiritismo podemos classificar como espíritos. E esses espíritos começam a incomodar essa pessoa, perseguindo. Os espíritos ficavam caminhando pelas paredes, aparecia com aspectos horríveis, né? Aquelas imagens tenebrosas, esquisitas.
E nessa clínica haviam algumas pessoas profissionais que eram espíritas e faziam, em determinado momento, uma reunião de acolhimento dos espíritos, até que através desse processo ele conheceu um desses indivíduos e passou a ter uma assistência espiritual, até que ele se livrou do processo então considerado como obsessivo. Por que eu estou narrando isso, né? Isso foi um recorte que me veio à mente enquanto eu estava fazendo a compilação dos dados para esse estudo, porque essa história ela se casa justamente com a temática que é a obsessão, e existe um relato muito interessante de dois médicos, né? Certamente psiquiatras, que narram o momento em que acontece determinada situação de cunho espiritual, só que na análise dos médicos ele faz uma análise meramente material dos contextos desse processo obsessivo. E evidentemente que isso a gente vai levar para um outro aspecto, que é o estudo da mediunidade, que é muito importante a gente compreender isso. Enfim, o que é importante a gente ressaltar, né, meus irmãos, é que nessa análise que os médicos fazem, existe um olhar apenas material. E aí a gente começa a destacar. O que é que eu destaco? Primeiro, né, o Kardec traz um relato de um médico chamado Dr. Constant, que chegou a um vilarejo, a um determinado lugar chamado Mosaine, com a ideia que a causa do mal que estava instalado naquele lugarejo, naquela região, era tão somente física. Ou seja, há um movimento, há alguma coisa, mas isso não significa nada. Existe talvez algum tipo de influência exterior que está gerando esse tumulto, esse transtorno, essa determinada situação. E ele ainda diz assim: esta causa está inteiramente nas condições higiênicas, climáticas, fisiológicas dos habitantes. Ou seja, tudo tem a ver com os costumes, os hábitos, com a conduta que as pessoas têm, e que, porventura, o que está acontecendo com essas pessoas, esses desconfortos, essas condutas, são relativamente físicas. E aí que entra um aspecto interessante, é um olhar apenas da matéria, e a gente precisa compreender que isso é muito natural. Nós vivemos um tempo em que as coisas da matéria estão sobrepondo sempre as coisas do espírito, principalmente em momentos como esse, como agora, que estamos vivendo na sociedade atualmente, em função dessa pandemia que a gente está convivendo, né? O nosso estudo está acontecendo dessa forma remota, justamente por isso, porque a gente não pode ter o contato físico. E aí é que está a grande questão. Estamos vivendo um momento em que a matéria continua sobrepondo as necessidades do espírito, né? E interessante é que existe um momento em que há um relato que diz o seguinte: mas se a hipótese não resolve todos os casos da dificuldade, está lá destacado na revista, é que essa hipótese não é verdadeira, é falsa. E só pode ter, ou só terá, o caráter de uma verdade absoluta se der a razão do todo. E quando Kardec destaca essa frase, né, me veio um outro pensamento que eu acho muito pertinente, é que o conhecimento por si só não pode ser limitado a só uma instância do olhar, entendeu? Nós espíritas somos compelidos a buscar outros tipos de conhecimentos para não ficarmos apenas numa forma de contextualizar qualquer pensamento, qualquer ideia relacionada a qualquer tipo de análise que a gente faz. É evidente que quando a gente está falando sobre espiritismo, a gente tem que ter o olhar do espírito, mas nem tudo está só dentro da visão do espírito. Por exemplo, quando a gente fala que o espírito é perturbador, a gente também tem que olhar um pouco do aspecto psicológico.
entendeu? É por isso que existe uma linha de estudo que vai muito pelo viés da psicologia. E aí tem um outro viés que é mais profundo, que é justamente o da psiquiatria, que vê o transtorno mais profundo da mente humana. E é por isso que eu posso destacar aqui a forma de analisar, por exemplo do Dr. Jorge André Doria, né? Que ele foi médico, né? Desencarnou recentemente, e ele tem um livro que é Visão Espírita, né, dos transtornos psiquiátricos, que é muito interessante, que ele fala justamente de que os transtornos psiquiátricos estão relacionados muito com a forma de ver sobre apenas o aspecto material, e que a gente talvez tenha que ter um olhar mais para o espírito. E aí é quando se destaca justamente os outros aspectos do estudo. Então, para poder Kardec dar o contraponto dessa análise, ele trouxe dois outros casos que são bem interessantes, que inclusive ele mesmo buscou compreender as manifestações espíritas através de um deles, que é justamente a história das mesas girantes, né? A história das mesas girantes, no primeiro aspecto, o próprio Kardec defendeu a ideia de que havia uma ação magnética, que as pessoas que estavam em torno da mesa, elas estariam, através do magnetismo pessoal, influenciando de uma forma, vamos dizer assim, material, sobre o movimento da mesa. Ao ponto de que ele procurou observar se tinha outros objetos, tipo um cordão, uma linha, qualquer coisa do tipo, que pudesse fazer a movimentação desse objeto que era a mesa, ou as cadeiras, enfim, a palhinha, né, o lápis, tudo isso que tem a ver. E um outro aspecto que ele analisou foi justamente a lei de Newton, né, que é a lei da gravitação universal, que era uma lei tão somente mecânica, porque os efeitos eram mecânicos, ou seja, se algo caísse num determinado ponto, ia chegar naquele mesmo ponto, sob o impacto natural, dentro de uma trajetória, e essa trajetória ia refletir sobre o impacto que ia ter lá. Isso era uma ação física, sim, a própria física explica através não só dessa lei, como outras tantas leis, né, que são mecânicas, e a própria física tem essa distribuição, né, física mecânica, por exemplo, que fala sobre o movimento dos corpos. Isso é muito interessante, porque isso volta justamente a justificar o que eu estava falando, que o nosso conhecimento não pode se privar exclusivamente sobre o aspecto de um olhar só. E a gente compreende isso quando a gente, por exemplo, nós vamos analisar a forma de se justificar sobre determinados pensamentos religiosos, quando alguém se prende exclusivamente a um olhar do que está vinculado à religião. Um exemplo é quando as pessoas querem tomar conclusões apenas com a leitura nua e crua do que está escrito na Bíblia. E aí é o que o Espiritismo nos torna mais claros, quando ele quebra, né, alguns paradigmas antigos que diz, olha, a Bíblia precisa ser traduzida. Primeiro, que nós temos que analisar a um contexto temporal. Segundo, que nós precisamos entender que as traduções que a Bíblia trouxe foram alteradas de acordo com os tempos, de acordo com as sociedades, de acordo com as raças, ou seja, os diversos lugares onde determinada palavra podia significar uma coisa e naquela outra cidade, naquele outro estado, naquele outro país poderia ter um outro significado. Então, isso é muito contundente para mim, onde eu consigo compreender, e vocês vão de convir comigo, que ele, por si só, esse estudo muito cru, não vai levar a gente a conclusões concretas e seguras. É por isso que essa análise sobre os comportamentos dessa cidade, especificamente a cidade Morzine, né, podem ter um outro aspecto, e aí a gente entra de novo no Kardec, quando ele diz, havia uma outra inteligência que não era física naqueles movimentos dos objetos. E aí é onde Kardec começa a tirar as suas conclusões. No entanto, nessa mesma análise, Kardec traz um outro pensamento, né,
que é o pensamento do Dr. Chiara, que também visitou o vilarejo, né, o local, Morzine, e publicou uma apreciação. Ele diz que ele constata, então, né, que os mesmos fenômenos e os mesmos sintomas que o Dr. Constant, mas para ele era como se este último tivesse algo estranho que ele classifica então de espíritos malignos, e que esses espíritos malignos não são reais, que estão apenas no contexto do imaginário, ou seja, estão na imaginação dos enfermos. E o que é curioso é que ele relata a experiência que ele tem com essa manifestação dos ditos espíritos malignos, né? E ele diz que o que é interessante, e aí entra justamente num aspecto do estudo da mediunidade, porque a gente precisa compreender diversos contextos nesses aspectos, é que ele começa a relatar a forma como o espírito começa a se expressar. Evidentemente que a gente vai ter que analisar outros aspectos que a gente sabe, depois que a gente aprofunda, que nós aprofundamos no estudo da mediunidade, nós vamos compreender perfeitamente que um espírito não se empodera de um corpo, e que é a força magnética do pensamento através da captação energética que nós, médiuns, né, podemos ter ao perceber a aproximação dos espíritos. Mas isso é um outro aspecto que a gente tem que aprofundar o estudo através do estudo da mediunidade, é claro. Então ele fala com o acesso da força maligna, relata ele, né, começa por um soluço e movimentos de deglutição, pela flexão e extensão alternativos da cabeça sobre o tronco. Em seguida, depois de várias contorções, olha que interessante, que lhe dão ao rosto tão suave uma expressão aterradora, grita ela ao médico. E aí é quando ele destaca, né? A força maligna se define: eu sou o diabo. Olha que interessante. Que é isso? Que força maligna é essa que se apodera de alguém e que está no imaginário de alguém porque alguém se determina como? Evidentemente que lá na frente Kardec vai explicar que alguns espíritos tentam de forma assustadora se manifestar, se atribuindo ao contexto social, ao nível de conhecimento que cada povo tem, e que essa classificação de diabo, né, está relacionado à formação religiosa que se impregnou sobre as relações de todos os povos, de todas as raças. Nós temos uma influência muito forte, como eu já falei várias vezes com vocês, de outras religiões que hoje ainda refletem sobre a nossa forma de agir, de pensar, inclusive até mesmo de orar, de rezar, né? Então, e mais ainda desenvolve a conversa com esse espírito quando ele procura saber o que é que ele está fazendo, e ele diz: a minha função é atormentar ela, e que ele não vai sair do empoderamento que tem sobre a pessoa, né? Ainda citada como alguém que está atormentada, mas sim, tudo isso faz parte do seu imaginário, né? E ele, evidentemente, define que está a subjugando. Subjugando como? O que é isso, a subjugação? A gente entra também no outro aspecto das definições, né, dos processos obsessivos, que a gente sabe claramente quais são. Então, o que chama a atenção de todos nós, né, estudantes do Espiritismo, que aceitamos o Espiritismo como uma forma até mesmo de vida, cultural, enfim, é que a simples obsessão, ela é tão perigosa como a subjugação, principalmente para nós médios, porque muitas vezes a gente não percebe que estamos no nível de obsessão, que podemos classificar como simples, e que a gente vai atribuindo esse nível de perturbação espiritual como parte da nossa vida. E nós temos que estar muito atentos aos diversos aspectos, aos mínimos detalhes, para não cairmos nesse processo de obsessão. Eu falo isso porque
nós precisamos prestar muita atenção sobre quem somos, principalmente sobre o que estamos fazendo com nossa vida. Então, para poder justificar toda a sua análise, esse doutor Chiara, né, ele diz o seguinte, que em todas as pessoas doentes, né, essas doentes, diz, a sensibilidade geral é completamente abolida. Ele não fala que há uma percepção real de espíritos, né? Por mais que beliscasse elas, pico e queimo a pele da pessoa, essas pessoas não sentem. A gente vê lá a classificação das mediunidades, uma delas que nós conhecemos como mediunidade mecânica, onde o espírito domina por completo o médium, né? Evidentemente que isso de acordo com o estado de conhecimento do médium, hoje, principalmente nós que procuramos manter um estado de consciência muito profundo, para que ele passe na integrar a sua verdade, né? E ele diz, chego a atravessar a agulha no corpo ao ponto de correr sangue, e a pessoa, enquanto está empoderada por esse espírito maligno, não sente nada. E ele conclui dizendo o seguinte, que em Morzine, a cidade, né, Morzine, desculpe, ou Morzine, não sei, vi ainda várias dessas doentes fora do estado de crise. Eram jovens, corpulentas, saudáveis, gozando da plenitude das faculdades físicas e morais. Vendo-as, era impossível supor a existência de qualquer tipo de doença. Como é que pode a pessoa... Então tem dois tipos de comportamento. Eu sei que a gente, depois que a ciência desenvolveu mais conhecimento, existem outras formas de transtornos mentais que as pessoas começam a ter comportamentos diferenciados. É o caso da pessoa bipolar, nós sabemos disso. Mas no caso específico, o empoderamento do espírito era tão profundo que a pessoa se desfigurava, como ele relatou, no caso, e a pessoa começava a mudar completamente de comportamento. Então, quando ela estava no pleno domínio das suas funções físicas, ela, consciente de si mesma, ela era outra pessoa. Então, a pessoa tem duas personalidades, aí é quando vem o estudo mais profundo do estudo, das manifestações espirituais. E faz a completude disso, dando um diagnóstico final que é surpreendente e a gente precisa observar. É um conjunto mórbido, formado de diferentes sintomas inerentes em maior ou menor grau ao quadro patológico das doenças nervosas e mentais. Numa palavra, é uma afecção sui generis. Eu não sei bem o que é algo sugestivo, para a qual conservarei o nome que lhe foi dado, de histerodemônia, visto ligar pouca importância às denominações. Ou seja, é uma histeria demoníaca, mas não é uma ação de um espírito sobre uma pessoa. Como é isso? Como é que funciona, né? E aí a gente vê como a ação dos espíritos é muito profunda sobre a nossa vida. No entanto, Kardec destaca que todas essas ações precisam ser analisadas por um outro parâmetro, onde ele aprofundou esse estudo através dos diversos estudos da mediunidade e dos processos obsessivos, e isso a gente destaca então o Livro dos Médiuns, que é um livro que vai ajudar muito a todos nós a compreendermos mais, de uma forma mais direcionada, capítulo 16 até aproximadamente capítulo 20, que ele vem destacando e explicando com muito mais profundidade. O que nós temos que observar é que quando um espírito se manifesta, há um transtorno natural. O médium começa a se configurar com a personalidade do espírito. É evidente que quando a gente faz o estudo da educação da mediunidade, essa personalidade se mostra sim com toda a sua verdade, com toda a sua idoneidade, mas porque o médium é educado a permitir que o espírito se manifeste para que a verdade dele seja expressada. No entanto,
determinados comportamentos, determinadas frases, determinadas palavras devem ser controladas pelo médium, uma vez que pode fugir ao propósito principal, que é educar também o espírito, orientar aquele espírito que está em processo de ajuda. Ele também precisa de assistência. Não é porque o espírito se tornou um obsessor que ele tem que ser uma pessoa desprovida da oportunidade de se melhorar. Porque se fosse assim, onde estão os conhecimentos que nós obtivemos com o Evangelho de Jesus? O Evangelho de Jesus nos mostra a experiência do próprio Jesus quando ele, no momento final de morrer, né, perto da sua morte física, ele aceitou um ladrão que na Bíblia, né, e popularmente nós conhecemos como ladrão bonzinho. Então, se Jesus foi capaz de perdoar os pecados de uma pessoa que praticou atos vis, isso é a mesma análise que a gente vai fazer com qualquer espírito obsessor, que qualquer espírito é perturbador. E o tratamento, a tratativa de Jesus sempre foi o amar ao próximo, o perdão das ofensas, a piedade filial, compreende? E é justamente essa tônica que a gente entra justamente no aspecto do como se prevenir, do como impedir, por exemplo, a continuação do mal que ficou sobre aqueles. Esse destaque dessa narrativa sobre os eventos dessa cidade não foge de jeito nenhum aos contextos de análise dos processos obsessivos. A subjugação, que em determinado momento foi até classificado como possessão, nada mais é de que um estado que foi se desenvolvendo com a influência muito ativa do espírito sobre a pessoa. E isso nós temos que observar. Não é possível que um espírito continue ativamente fazendo isso. E é muito claro que dois caminhos nós temos que trilhar. O primeiro, tratar sim o espírito, dado a condição de subjugação, é importante afastar a ação malfeitora, né, que o espírito tem sobre a pessoa. Mas tem uma outra coisa que é muito importante destacar, é que o assistido, o orientado, a pessoa que está sob processo de obsessão, precisa também se ajudar. Então a gente volta para aquele dito jargão, né, do espiritismo chamado como reforma íntima, que nós chamamos de transformação moral também, né? Mudar os hábitos, os costumes, os pensamentos, as atitudes, né? Tudo que está relacionado à questão comportamental para que você ressignifique sua vida. Mudar a si mesmo, deixar morrer o homem velho e nascer o homem novo, que a gente tanto fala também, que nós tanto falamos. Então, esses aspectos que estão no cunho da análise especificamente fisiológica ou psicológica do comportamento de uma pessoa e que a gente deixa de perceber a análise espiritual, torna a gente os brutos da história, nós humanos. E eu vou relatar de novo um outro caso que é muito interessante, que pela ausência de ação imediata, a pessoa fica padecendo uma vida toda. Vou citar um exemplo de um atendimento que nós temos em nossa casa de trabalho, e essa pessoa, quando era criança, começava a ter esses eventos espirituais. Só hoje, depois de muito tempo, aqui a pessoa que levou esse rapaz para o nosso convívio, que ela assume, porque ela se tornou espírita e é trabalhadora, enfim, do espiritismo, e ele está sempre conosco nos estudos do Evangelho. E enquanto a gente está fazendo a narrativa do estudo do Evangelho na nossa casa, essa pessoa está, primeiro, sem balbuciar nenhum som, porque ele quase não fala, ele fala muito pouco, o que fala é só o necessário, mas ele praticamente não fala, mas fica gesticulando com a boca constantemente, fazendo movimentos com as mãos, olhando totalmente distante do olhar que nós teríamos para o estudo, entendeu? Mas ali,
de alguma forma percebendo a presença dos espíritos. Ou seja, foi a ausência de uma ação por um dado cultural, por desinformação familiar, por despreparo, por falta de fé, enfim, que impediu que esse irmão pudesse ser tratado. Mas ainda assim Deus dá sempre uma oportunidade e o tratamento continua porque ele não deixa de ir para o centro espírita, ele quer toda segunda estar nos estudos do Evangelho, aprendendo algo. Ele espírito, ele ser carnal e os espíritos que o acompanham, evidentemente, certamente hoje com menos ação danosa, mas que ainda assim precisam estar acompanhando ele por um processo natural de acompanhamento que faz parte do ciclo da vida. Nós estamos sempre acompanhados pelos espíritos, não podemos deixar de considerar isso. A questão primais que nós temos que analisar é a seguinte: que tipo de companhia eu quero para a minha vida? É da mesma forma que as amizades que nós temos, entendeu? Não existe aquele ditado popular, diz-me com quem andas que eu te digo quem tu és. A mesma análise a gente faz com as companhias dos espíritos. Ou eu vou estar bem acompanhado, contando com o concurso da assistência dos bons espíritos, os nossos mentores espirituais, os anjos guardiões, os espíritos amigos da família, os espíritos que a gente atribuiu uma boa relação nas diversas existências que nós tivemos e hoje eles estão na condição de espírito, mas nos assistindo, ou aqueles que foram os nossos desafetos do passado e que de alguma forma nós temos algum compromisso espiritual com eles. Nós não podemos esquecer que essa vida é só um dos pontos das diversas existências que tivemos, entendeu? Nós somos espíritos eternos, no mínimo milenares. E se nesse trajeto todo, desde o momento em que Deus, com toda a sua bondade, com toda a sua onipresença e toda a sua compaixão e justiça, nos criou, na condição de pura ignorantes, até a gente ir adquirindo os conhecimentos. E ao adquirir os conhecimentos, fomos nos tornando um pouco irracíveis, um pouco grosseiros, ambiciosos, adquirimos todas as mazelas das relações interpessoais e sociais, e com isso nós atribuímos à nossa condição de espírito os desafetos, desacatamos as leis divinas e desacatamos também as leis dos homens, até chegarmos aqui e termos a oportunidade de conhecer o Espiritismo e o Espiritismo chegar para a gente e dizer: ei, não é assim que as coisas funcionam, através dessa codificação maravilhosa que Kardec nos deu. E é por isso, meus irmãos, que eu digo a vocês, o Espiritismo, e o que é legal é que no final desse estudo Kardec traz uma análise muito interessante, que ele diz nada mais do que isso: o Espiritismo agrada porque não se opõe e é aceito pela vontade e o livre exame. Nisto ele é de nossa época. Agrada pela doçura, pelas consolações que prodigaliza nas adversidades, pela fé inabalável que dá no futuro, na bondade e na misericórdia de Deus. Além disso, ele se apoia em fatos patentes, materiais e irrecusáveis que desafiam toda e qualquer negação. Eis o segredo de sua tão rápida propagação. Ou seja, isso foi a parte em que ele faz um comentário refutando a questionamentos sobre o Espiritismo. Mas isso eu recortei para a gente compreender que o Espiritismo é muito importante para a gente saber se relacionar com essa questão da mediunidade, com essa questão das obsessões, e nós compreendamos, acima de tudo, que é através das nossas ações, das nossas condutas e, evidentemente, do bom coração, que a gente vai ajudar a nós mesmos, aos nossos entes queridos e aos espíritos que acompanham a nossa existência atual. Enfim, meus irmãos, eu peço mais uma vez desculpa se eu não alcancei os objetivos, mas é com muito amor e com muita verdade que eu vim aqui para deixar essa mensagem do nosso estudo de hoje. Que a paz de Jesus, o Divino Mestre, esteja conosco, e eu peço permissão para fazer uma prece, para que nesse momento nós possamos sentir o amparo dos bons espíritos. Jesus, Divino Amigo e Mestre, rogamos a Ti por Tua paz e a Tua bondade. Querido Jesus,
Tem piedade de nós que somos aprendizes da vida. Ilumina o nosso orbe, Senhor Jesus, nesse momento em que enfrentamos essa triste pandemia e que está levando de volta a condição de espírito muitos irmãos, que evidentemente que tudo sobre o desejo e a vontade de Deus, a qual nós nos submetemos, Senhor Jesus. No entanto, te pedimos, permite que esse vírus sumam da face da terra. E se ele tiver algum propósito educativo para nós, que possamos colher os melhores ensinamentos que ele nos traga e nós possamos ressignificar as nossas vidas. Que possamos compreender que a vontade do Espírito tem que estar acima da vontade do corpo físico. Que deixemos de lado as nossas condições de espíritos brutos que buscam apenas o ter no lugar de ser. Ser mais humanos, ser mais humildes, ser mais generosos, ser mais pacientes, ser mais verdade, ser mais justo. Mas acima de tudo, Senhor Jesus, que possamos ser mais amor. Que o teu amor se espalhe sobre a terra e que possamos contar contigo em todos os momentos da nossa existência. Sê conosco, querido Jesus. Muito obrigado. Muita paz. Muita paz, meus irmãos. Fiquem com Jesus, não só no coração, nas ações, nas práticas, nas atividades. Não esqueçam, estamos juntos, unidos pelo ideal de servir. Que a luz que habita no meu coração seja a luz que habita no seu e que possamos emitir essa luz por todo o orbe terrestre, para que, enfim, o sol que cai sobre nós seja o mesmo sol que cai sobre todos, doentes ou sadios, necessitados ou não necessitados, infelizes ou felizes, porque esse mundo, que é o nosso planeta Terra, orbe em estado de expiação e prova, logo será regenerado. E quando assim for, queiramos, Deus, que possamos ter a permissão de estarmos unidos sob o ideal de continuar servindo aos propósitos maiores. Muita paz, meus irmãos. Um beijo no coração de todos e obrigado pela oportunidade de servir.